Olá para você! Tudo em paz em sua vida? Espero que sim e cada dia melhor. O programa Eliana Barbosa e Você de hoje traz à tona um tema muito sério e com certeza será como um toque de despertar em seus pensamentos e atitudes. Você sabe o que é ódio-dependência? Assim como as drogas, o ódio também vicia, causando uma dependência psicológica obsessiva que leva a pessoa a uma necessidade de ressentir continuamente sensações de decepção que a levaram ao ódio. Isso está no livro do nosso convidado de hoje, que é o psicoterapeuta e escritor Fernando Vieira Filho, meu marido, e autor do livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz. Fernando, bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Eliana. Muito bom a gente poder explorar esse assunto com você, porque o Fernando ele tem uma experiência muito grande nesse tema, ele fez um trabalho enorme para desenvolver o livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz. E esse termo, ódio-dependência, é um termo novo, né, Fernando? Esse é um termo que eu criei para poder usar no livro. Tá Interessante. Certo? É um termo, vamos dizer assim, é um neologismo. Uhum. Tá certo? Então, antes da gente falar sobre a dependência do ódio, vamos explicar, esclarecer mais o que é realmente o ódio, porque tem muita gente que tem um medo dessa Exato. Palavra. De fato, Eliana, essa palavra ela é uma palavra que assusta o ser humano. Não é? Por quê? Por causa daquelas crenças que a gente tem e geralmente elas estão ligadas a alguma religião que a gente tem. Então, na realidade, ódio é a palavra correta para aquilo que para um amor ferido. Então vamos entender o que é a palavra ódio, onde ela surgiu. Toda pessoa, quando ela ama e aquele amor ele sofre uma decepção, Eliana, é o que a gente chama de amor machucado. Aí esse amor machucado é o que a gente dá o nome de mágoa, ressentimento, ódio. Você está entendendo que o nome correto é ódio, mas na realidade é para designar o amor que está ferido. Então, quer dizer, o ódio é nada mais, nada menos que um amor que está machucado. E esse amor, quando a gente fala amor, não quer dizer só amor de um homem para uma mulher, de pai para filho, não. É a admiração, a confiança que você tem, às vezes, num sócio, não é? E, de repente, aquela pessoa te machuca, magoa, trai a sua confiança. Isso também gera um ódio na pessoa, não é, Fernando? Exatamente, Eliana. Não é só uma raiva, que às vezes as pessoas confundem. Porque, na realidade, Eliana, todo amor ele surge de uma admiração. Tá certo? Então, quer dizer, quando você admira uma pessoa, existe duas vias que a pessoa pode seguir. Uma vai ao amor e a outra pode ir para a inveja. Tá certo, Eliana? Então, essa questão do amor e o ódio é como Freud dizia num livro que ele escreveu, A Pulsão e Seus Destinos, em que ele mostrava que amor e ódio são ambivalentes. Quer dizer o que isso? Isso quer dizer assim, eles são direcionados ao mesmo objeto, ao mesmo tempo. Ama e odeia. Exatamente. Então, a gente só tem ódio de quem a gente um dia amou e que teve esse amor estremecido, né? Continua amando. Existe o psicanalista francês, Jacques Lacan, ele dizia o seguinte, que ele não conhecia nenhum amor sem ódio. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, e é absolutamente natural. É o que a gente, quando o Fernando escreveu esse livro, é interessante a gente falar isso, que ficou assim tão clara essa questão do ódio, da gente não ter vergonha de assumir que quando você está magoado com alguma coisa, você está com ódio. Com uma pessoa, você está com ódio dessa pessoa. Tirar aquela, desmistificar a palavra ódio. Exato. E aí a gente sempre brincava muito um com o outro. Quando um passava raiva no outro, a gente falava, ai, hoje eu estou te odiando. Às vezes eu falava isso para ele falava, então me perdoa. E vice-versa. Então isso faz com que o relacionamento fique mais leve. A gente assumir também. Porque tem muita gente doente, não é, Fernando? Que é de tanto ódio que está guardando dentro de si. Exatamente, Eliana. Porque, na realidade, quando você... Eu vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia. Quando a gente come uma picanha, uma comida deliciosa, uma feijoada, depois de 12, 14 horas, dentro da sua barriguinha, o que é que vai virar aquela comida? Dejeto. Ela vai virar dejeto, fezes. É a mesma coisa. O amor é uma coisa muito gostosa. Mas, às vezes, por uma decepção que a pessoa tem em relação àquele objeto do seu amor, aquilo ali vira o quê? Vai acabar virando um dejeto. Tá certo? E como todo dejeto, Eliana, se não for eliminado,
O que acontece? Vai intoxicar. E no caso, por exemplo, do amor, vai intoxicar a nossa alma, a nossa emoção. Exatamente. Tá certo? Porque no caso do corpo físico, por exemplo, quando você retém as fezes, os dejetos, se ficar uma semana, passar de uma semana, você vai intoxicar o seu corpo. Mas para isso existe uma solução que é a lavagem intestinal. Você lavou, está pronto. Agora, no caso do amor, a gente tem que aprender a eliminar aquele sentimento de ódio. E a primeira coisa é o autoconhecimento. É você aceitar, olha, realmente eu estou com muito ódio de fulano de tal, então agora eu preciso perdoar. Porque é assim que a gente trabalha, essa eliminação dessas toxinas, desse sentimento tão pesado. Né? E para a gente eliminar, Eliana, a gente tem que entender o seguinte, é necessário utilizar o perdão. Mas não o perdão como se fosse uma emoção, não. O perdão você tem que utilizar ele como uma ferramenta, como uma atitude que você tem para poder eliminar aquele sentimento residual do amor. Aquela coisa que não é tão boa, tá? Que está te intoxicando. Então o perdão ele serve para isso. Porque é interessante, quando a gente está sentindo ódio de uma pessoa, a gente simplesmente pensa nessa pessoa o dia inteiro. Pensa mais nessa pessoa do que na gente mesmo e do que nas pessoas que a gente realmente ama e que não nos machucaram ainda. Infelizmente, quando a gente tem mágoa de uma pessoa, tem um ressentimento, tem o ódio, aquela pessoa, ela fica na sua frente, Eliana. Você tem aquela visão daquela pessoa 24 horas por dia. Qualquer coisinha você está lembrando. Qualquer coisa você lembra. Exatamente. Entendeu? Então, o que é o processo do perdão? É simplesmente a pessoa entender que ela tem que pegar aquele objeto do seu ódio, da sua mágoa, do seu ressentimento e jogar ele na desimportância da sua vida. Tá certo? Isso. Quer dizer, é você tirar a pessoa que ela está com aquela importância em sua vida e jogá-la para uma posição... E seguir em frente. Vamos dizer assim, de coadjuvante da sua vida. Exatamente. Fernando, mas agora a gente vai falar desse tipo de pessoa que guarda tanto ódio e não quer perdoar, quer continuar com ódio, que é o que você chama de ódio dependente. Está viciado em odiar. Como que é o perfil do ódio dependente? A pessoa, Eliana, que é ódio dependente, é aquela pessoa que vive retendo. É uma pessoa cheia de ressentimento, é uma pessoa que vive falando mal da vida alheia, é uma pessoa que procura sempre intrigar as pessoas uma com a outra, é uma pessoa cheia de inveja, tem inveja das pessoas que vivem bem. E briga com todo mundo da família, põe defeito, cobra demais. Cobra demais, é uma pessoa rebelde, tá certo? Tá sempre, e é engraçado porque a pessoa que é ódio dependente, que a gente chama, viciada nesse ódio, a gente sente a energia da pessoa, não é, Fernando? É uma energia muito baixa, pesada, viu, Eliana? É pesada. Você chega perto da pessoa, você sente como se estivesse chegando perto de um, vamos dizer assim, é como se você estivesse entrando numa sala, uma sauna. Você sente aquele choque térmico, tá certo? Você sente uma coisa ruim. E aí você sai de perto dela. E por que as pessoas se tornam ódio dependentes? Qual a diferença de uma pessoa que está de bem com a vida, de vez em quando tem um ódio aqui, outro ali, né, que é normal, mas tem pessoas que elas querem permanecer com ódio dentro delas. Então, são pessoas, viu, Eliana, que geralmente elas acham que quando elas são magoadas por alguém, o fato dela perdoar, ela está fazendo uma concessão para outra pessoa. E não é bem assim. Quando você perdoa uma pessoa, você está se libertando daquele sentimento negativo, daquele peso que você está carregando, daquelas pedras que você está carregando. É como se não perdoar desse poder para aquela pessoa. Exatamente. Eu perdoo se eu quiser, o dia que eu quiser. E aí ela vai levando a vida sempre nessa amargura. Exatamente. Ele vai carregando um saco de batata a vida inteira. Podres. Batatas podres. Porque a gente sabe que a batata podre, ela vai, por causa da umidade, ela vai só aumentando peso. Então, quer dizer, o ódio é mais ou menos isso. É um saco de batata que vai ficar fedendo, cheirando mal e pesando cada vez mais. E isso, para a pessoa que é ódio dependente, ela pode... O que acarreta psicologicamente e fisicamente para ela? Eliana, quando a pessoa ela é ódio dependente, que ela sente
essa compulsão em odiar, geralmente ela tem ódio por ela mesma também. Com certeza. E quando ela tem ódio por ela mesma, que a gente chama de auto-ódio, o que acontece? A pessoa vai começar a acarretar problemas, doenças, tá certo? Principalmente a depressão, tá? Porque quando a pessoa tem mágoa de si mesma, ela geralmente vai começar a buscar uma doença que leve a uma autoeliminação, que é o caso da depressão. E outra coisa, quando ela tem muita mágoa dos outros, muito ódio em relação aos outros, ela pode também começar a desenvolver doenças ligadas à pressão, à circulação. E até mentais, não é, Fernando? Mentais, claro. Porque ela começa... Eu tenho a impressão que a pessoa fica com ela vai desenvolver ideias persecutórias, não fica? Ela começa a desenvolver transtornos obsessivos, geralmente persecutórios. Quer dizer, a pessoa fica com mania de perseguição. Tudo que está ruim na vida dela é culpa do outro, fulano, alguém me persegue, alguém não gosta de mim. É culpa do papai, fulano culpa quer da puxar mamãe. Meu tapete. Exatamente. Está sempre na defensiva. Sempre. E sempre transferindo o problema dela para os outros. Tá que entendendo? Triste isso, triste. É triste. Isso, por exemplo, a pessoa aprende às vezes na própria família, com os pais, esse tipo de remoer, esse tipo de comportamento? Geralmente, esse pessoal que é ódio dependente, tem pais com problemas. Tá? Pai que é um pai meio esquisito, a mãe mais esquisita ainda. Você está entendendo, Eliana? E são pessoas também cheias de rancor. Vive falando do governo, reclama do parente. Ah, mas eu sou assim porque meu parente... Eu acho que o filho, quando cresce ouvindo isso demais, vai contaminando também, não é, Fernando? É tudo uma questão de padrão. Tá? Aquele padrão familiar. Você pode ver que um ódio dependente também tem pais complicados. Tá certo? E quando... Porque a gente vê também pessoas, às vezes, que são revoltadas sem motivo para serem. Sem motivo. E aí? Bom, e aí é o tal negócio. A pessoa, geralmente, que ela é revoltada, ela é uma pessoa que não sabe esperar. É uma pessoa que não sabe ter paciência, viu, Eliana? Com as coisas. Não sabe ter paciência com o ser humano, com a humanidade dos outros. Entendeu? E fica sempre querendo as coisas para elas. São pessoas muito egoístas. Tá? Não tem... Elas querem tudo para elas. Não, eu que tenho que tirar vantagem. Tá certo? Então, quer dizer, o ódio dependente, ele sofre. Assim como qualquer tóxico dependente. Sofre. Sofre até a culpa também de ser uma pessoa tão rancorosa, Exatamente. Não é? São pessoas que têm dificuldade de escutar um não. Tá? Também não sabem falar um não quando é necessário. Complicado isso. Não é? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua esse tema forte, pesado, mas necessário para abrir os seus olhos. Se você anda meio pesado por dentro, está na hora de perdoar. Fique ligado.